fé que remove montanhas. Que fé é essa? Essa fé que nós vamos falar hoje é aquela força motriz que todos nós temos dentro de nós e que os espíritos dizem que foi criada junto conosco. Quando nós fomos criados como espíritos, nós nascemos com essa força motriz. Essa força é aquela mola impulsionadora. Por quê? Porque nós estamos fadados às estrelas. Nós estamos na evolução. Nós temos que seguir o caminho. Então é essa mola, essa fé, essa mola que nos impulsiona para frente. É a energia, é aquela energia que vai fazer com que a gente tenha aquela força, aquela perseverança para ir superando, vencendo, ultrapassando as montanhas que Jesus falou. Que montanhas são essas? São as nossas dificuldades da vida, são as resistências que a gente encontra no caminho, e muitas dessas resistências nossas, né, de nós, dentro de nós, são as dificuldades, né, e são também as perdas. Essa força que nós temos dentro de nós, essa força motriz, ela também faz com que a gente tenha, nos momentos das maiores dificuldades, aquela lucidez, né, que faz com que a gente pare, continue respirando, para que a gente aos poucos vá também superando todas essas montanhas, ultrapassando essas montanhas. E Jesus ainda diz assim, mesmo que a gente tenha um grãozinho de mostarda de fé, ela é tão poderosa que ela ocasiona tudo isso, ela nos oferece toda essa força que a gente tem dentro de nós e que às vezes, né, por a gente viver às vezes nesse planeta, com várias expiações, da gente passar por tantas dificuldades, tantos sofrimentos mesmo, aquela sombra, né, se interpõe e é preciso que a gente retire para que ela venha pujante para nos colocar assim pela frente. Então nós vamos começar deixa eu ver qual é. Não estou conseguindo que ela assim vá para... Ah, tá aqui. Foi, passou? Passou. Ah, tá. Então, eu trouxe para vocês um momento em que Jesus fala essa frase tão forte, né? A fé que remove montanha muito forte, né? Que momento Jesus fala isso? Que ele fala da fé em muitos momentos, né? Então eu vou até ler daqui para não ler na tela. Quando ele veio ao encontro do povo, Jesus, né? Um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quem vem trazer para a gente é Mateus. E nessas considerações de Kardec, ele coloca, né, que o homem... Por que Jesus
fala, né, faz essa... E nós que somos espíritas estudamos, e Kardec coloca isso. Por quê? Porque o ser humano ele tem o poder de manipular os fluidos. E quando ele tem esse poder aliado a uma grande fé, é como diz Jesus, nada vos seria impossível. Então, tem um outro grande momento também, que Jesus fala, vocês também conhecem, que é, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, os discípulos, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele era sempre muito ousado. Né? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, naquele momento, ele falha na confiança nele e na confiança do mestre, né? Então, é aquilo que nós falamos. Nós temos essa força divina dentro de nós, da confiança, da certeza da existência, né? De que não estamos sós, da existência do Pai que nos tutela, mas nós vivemos num mundo onde o coração humano vive assodado por uma competitividade aceita como normal, que chancela crimes, justifica imoralidades, desde que isso traga resultados materiais, supremacia, poder. Então, ainda vivemos num planeta em onde essas ações extremamente negativas estão ao nosso lado, né? A gênese dos males que experimentamos está no egoísmo e no orgulho, prescreve os amigos espirituais. Então, essa chama maravilhosa que nós temos, muitas vezes ela vamos dizer assim, essa sombra do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso medo, não é? Temos muito medo por a falta de confiança nos ataca, né? Então, essa é a grande dificuldade que muitos de nós temos. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava começando a ler sobre o assunto, para trazer aqui para vocês, eu encontrei lá no CERJ, que eu trabalho lá na área da mediunidade, eu estava entrando assim, encontrei esse livro na livraria, chamado Fé na Vida. Esse livro, ele é organizado pelo Carlos Eduardo Ascioli Durgante, e é interessantíssimo porque todos esses autores aqui são médicos em diversas especialidades ou juristas, gente da área do direito também, diversas especialidades, que escrevem vários textos incríveis, porque esse livro aqui é um livro que fala sobre a preservação da vida. É um livro, um libelo contra o suicídio. Então, é um livro muito interessante. E eles pegam uma música, né, que eles consideram uma música também forte, e a gente vai buscar um pouco dessa música também, esse artista, vamos convidá-lo para vir aqui, né, o nosso Gonzaguinha. Por quê? Porque realmente há no mundo uma grande preocupação dos governos, de todos, da espiritualidade, que a gente sabe, pelo aumento cada vez mais contínuo dos suicídios. Dificilmente há uma semana onde nos nossos grupos sociais a gente não recebe uma notícia dessa. Muito próximo de nós. E há uma grande preocupação. E desse livro eu retirei algumas informações
que dizem que a Organização Mundial da Saúde houve um aumento de 60% nos últimos 45 anos. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Os jovens são um grupo de maior risco e vai aumentando com a idade. Os idosos também, um grupo de grande risco. O Brasil está em 8º lugar em suicídios no mundo e o 4º na América Latina. Sabemos que também está aumentando o caso de crianças suicidas. E estudos relacionam também condições extremas, né, de pobreza, de desemprego, de eventos socioeconômicos que, claro, são grandes causadores também dessa situação. Esse material eu tirei desse livro, e que é o egoísmo imperando, né, e criando um ambiente propício para a violência e comportamentos autodestrutivos. Então a gente vive essa situação. Então eu vou colocar para a gente o Gonzaguinha, que é fantástico, e a gente vai cantar um pouquinho com ele, porque tem tudo a ver com nosso assunto aqui e com o livro, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vou ter que sair para poder... Todo mundo está com a música? Será que deu para todo mundo? Não sei se... Quem não conhece o Gonzaguinha, né, Hoje é semente do amanhã.
levanta qualquer um da gente. Não é lindo? Vamos voltar lá para nossa apresentação. Cadê ela? Aqui. Então. Aqui parece ser, mas eu não falo. Ah, tá bom. Pronto. Bom, aí está o nosso Gonzaguinha querido, que escreveu essas e outras músicas para botar o povo para cima, né? Ele mesmo, um rapaz que passou tantas... Né? Eu assisti outro dia o filme da vida dele com o pai. E, no entanto, fez coisas tão lindas, né? Então, é muito difícil também, né? A gente viver sem um sentido para a vida. Esse Kardec coloca isso, né? É muito difícil viver sem fé, viver sem um sentido, sem uma explicação para isso tudo. Então, na primeira dificuldade, a gente quer partir, quer ir embora, quer abandonar tudo, né? Então, há muitas pesquisas, na verdade, e uma esmagadora coleção de evidências que tem mostrado que a espiritualidade, a religiosidade, é uma poderosa ferramenta de enfrentamento positivo nas situações estressoras naturais, excepcionais e frequentemente imprevisíveis de nossas vidas. Então, eu estava lendo nesse livro que nos Estados Unidos, a gente pega os Estados Unidos porque eles pesquisam tudo, né? Tem sempre todos os números, as pesquisas das coisas. Que mais de 60% dos americanos acreditam nessa espiritualidade, são propensos a essa espiritualidade, desejam essa espiritualidade. Aqui no Brasil, mais de 83%. Então, eu fico pensando assim, nós que somos espíritas, ou que a gente tem essa crença, que a gente acredita, que somos espíritos imortais, que estamos numa caminhada, que cada dia é um dia, que às vezes as coisas que a gente passa justamente é para o nosso crescimento. Então, nós temos assim quase que uma obrigação mesmo, vamos dizer, de levar isso para os nossos amigos. Por exemplo, essa semana eu recebi em 2 grupos diferentes esse comunicado de suicídio de pessoa que faleceu, que se tirou a sua vida no próprio trabalho, seu local de trabalho. Então, nós temos que levar a nossa crença. Quando as pessoas chegam e dizem assim, olha, vocês sabem como é que eu penso, como é que eu vejo isso. Eu sou espírita, então eu vejo assim, assim, assim. As pessoas prestam atenção, porque elas têm uma ânsia. Existe uma grande ânsia de espiritualidade, mais até que de religiosidade, de você entender alguma coisa, de você ter um sentido, explicação para tudo isso que esteja acontecendo, para poder encontrar, inclusive, o sentido para a sua própria vida, né? Então, a gente está vendo assim, quando Gonzaguinha coloca fé na vida, fé no homem, fé no que virá. O que é a fé na vida? A fé que está na letra dessa canção, já entoada por tanta gente, é essa semente do amanhã, preservadora da vida, isso tudo que a gente até falou, essa força motriz que impulsiona o ser humano ao enfrentamento dos seus desafios existenciais, e por meio dela a vida não perde seu sentido. A chama da vela não se extingue, o vazio da existência não se apodera de sua alma. E o homem pode seguir sua destinação em busca da plenitude do ser. Então é isso que a música mostra, né? Vamos deixar a nossa chama brilhar, não é? E essa fé na vida, mas vamos ter fé na vida. A fé da vida também, ela nos leva, antes de tudo, a uma reflexão. Eu sou uma pessoa que trabalha, a minha profissão está muito no passado, né? Porque eu trabalho na área da memória, dos museus, da história, e é fundamental a gente olhar para o passado. Porque quando você olha para o passado, você vê a evolução das coisas. Não diz, não, sempre estão evoluindo. Às vezes você olha e diz, que é isso? Que
planeta é esse? Que mundo é esse? Que situação é essa que a gente está vivendo? Não é? Então, para muitos há uma descrença até na existência de Deus. Mas se você volta para o passado, vai ler lá nos livros de história, vai seguir toda essa trajetória histórica, vamos dizer assim, da nossa humanidade, você vai ver o quanto nós estamos sim evoluindo. Então, essa fé na vida é pensar que o planeta evolui, tudo caminha para frente, né? E que é o seguinte, hoje estamos aqui, amanhã o sol vai nascer novamente, né? Depois vai nascer novamente, mesmo que chova, né? Então existe toda uma evolução, todo um crescimento, toda uma mudança diária. A pessoa, Jurema, que entrou aqui hoje de manhã, não vai ser a mesma que vai sair, como todos nós estamos sempre sofrendo mudanças. Essa fé na vida, na fé da mudança que pode acontecer a cada 5 minutos, é muito importante para nós. Principalmente se nós acreditamos como acreditamos, que somos seres imortais. Nós viemos de várias vidas, sabe lá, né? O quanto a gente já melhorou e vamos ainda ter muitas pela frente. Então essa vida, fé na vida, é a fé que me diz que tudo tem uma explicação, tudo tem um sentido, tudo muda e eu faço parte desse processo. Eu coloquei essa imagem aqui dos homens primitivos, né? Quando tudo começou, com esses homens lá, e olha como nós já chegamos, a nossa humanidade, né? Somos seres muito evoluídos, né? E nós já estamos na época da transição, né? Nosso planeta não está na transição, já estamos mudando. Então, essa força, essa fé, mesmo passando, quando você olha assim para... Não, mas eu sou um ser imortal, eu estou passando por isso tudo, mas isso daqui, a gente começa a olhar as nossas dificuldades com outros olhos, porque eu sou muito mais do que isso, eu faço parte de um processo muito maior e eu ainda tenho muito pela frente, né? E a fé no homem, a música é fé na vida, fé no homem, fé no que virá. E a fé no homem? E a fé em você mesmo, né? No homem, a fé é esse sentimento inato dos seus destinos futuros que a gente está falando. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem pela ação da vontade. Somos muito mais do que pensamos. Ele está presente nos seres humanos desde a sua criação, esse germe, né? Mas necessita ser desenvolvida. No princípio apenas acreditamos, depois a gente compreende, finalmente nós vivenciamos. Paulo disse que a fé é a confiança, a certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. E aí, a gente... Paulo, né? Paulo é uma figura espetacular, maravilhosa, né, do Evangelho. E aí a gente lembra de Jesus, né? Nós estamos falando aqui de Jesus. Né? O nosso grande tema do aniversário do centro é o Jesus. Se tem um exemplo de fé no homem, é Jesus. Porque vocês veem, quando ele aparece para Paulo, Paulo estava onde? Na estrada de Damasco, indo matar cristão lá em Damasco. Porque é o que ele estava fazendo. Ele era um caçador de cristãos e uma situação de... muitos foram lapidados por ordem dele. No entanto, o que acontece? Na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele no seu esplendor, de tal maneira que quando Paulo encara, não tem a menor dúvida de quem é. E a sua mudança é imediata. Né? Ele fica cego por aquela luz. Então, o que ele estava vendo? Estava vendo Jesus. E o que Jesus estava vendo? Estava vendo Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos? Estava vendo Paulo, aquele que seria o responsável na divulgação do cristianismo. Se nós somos
cristãos hoje devemos muito a Paulo. Porque como ele era romano, ele era um cidadão, ele pôde ir a vários locais e levar o cristianismo e transformar sociedades inteiras em cristãos. Então ele não via, ele via ali o homem em toda a sua potencialidade. Ele não via aquele assassino de cristãos. Ele via aquele que seria o apóstolo dos gentios, né? Ele também, por exemplo, Pedro, não é nem Pedro, gente. Pedro, quando ele encontra pela primeira vez Pedro, é uma cena, inclusive, do filme que eu amo, aquele filme do Zé Firelli, que ele olha para Pedro assim com um sorriso, porque Pedro é uma figura grotesca, rude, né? Quando diz, Pedro estava chegando no barco, falando impropérios, eram palavrões, era um homem muito rude. E o irmão fala, olha, aquele é o mestre, não quero saber de mestre, não é? E é para esse homem, gente, que Jesus entrega a chave, quer dizer, a consolidação material, né, do cristianismo. Ele entrega a pedra fundamental, ele entrega para esse homem. Por quê? Ele estava vendo Pedro lá, né, lá em Roma, não é? E Zaqueu, aquela figurinha que também era execrado na sua comunidade, porque ele era o coletor dos impostos, né? Subiu na árvorezinha lá para ver Jesus e tal, e Jesus, pode descer que eu vou na sua casa. E como isso? Ir na casa desse homem? Jesus estava vendo Zaqueu, coletor de impostos. Estava vendo quem? Quem Jesus estava vendo? Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes. Isso quem trouxe para a gente foi Dona Ivone. Dona Ivone trouxe para nós essa informação. Então, Jesus, quando olha para nós, está vendo muito além do que nós somos. Por isso que investe na gente, né? Então é preciso que a gente também invista na gente mesmo, né? Para a gente poder, porque Jesus não nos vê nos nossos defeitos, no nível espiritual que nós estamos. Ele está vendo a gente para frente, lá na frente. Então tudo que a gente puder para avançar, Jesus está investindo. É que nem Paulo fala, o que queres que eu faça agora? O que eu faço então, depois daquilo? Depois de tudo que ele viu, né? É a mesma coisa assim, meu Deus, eu tenho Jesus, o que queres que eu faça? Né? Agora, a fé no que virá. Estou falando já da fé na vida, a fé no homem. O que é a fé no que virá? O livro deixa bem claro que essa espiritualidade que eles estão falando é além da doutrina, ela é transreligiosa, ela é muito maior, né? Se fosse assim, se a religião verdadeira fosse só a doutrina espírita, né? A doutrina espírita é a que nós escolhemos porque é aquela que nos satisfaz, né? A nossa alma. Mas nós não podemos virar as costas para todas as religiões que também levam a fé, né? Procuram desenvolver a fé nos seus adeptos. Então, quando a gente está falando nisso, a gente está falando de uma coisa além, né? Também da religião. Agora, a doutrina espírita nos ajuda muito. Porque quando eu penso que eu sou um ser imortal, aí tudo muda, né? Que as dificuldades que eu estou passando, que eu estou vivendo aqui, um momento de aprendizado fundamental para eu poder seguir em frente, isso tudo vai me dando força, vai tirando aquela sombra, né? Que existe um pai, né? Que a coisa mais linda da doutrina é que ela traz. Kardec, antes de começar a escrever o Evangelho, ele disse assim, mas que livro é esse? E os Espíritos dizem para ele, agora você vai fazer a obra fundamental da nossa doutrina. É ela que vai transformar os corações, que é o Evangelho. Né? Então nós temos essa coisa maravilhosa do Evangelho, né? Para nos
mostrar que não estamos sós, essa coisa dos espíritos amigos ao nosso lado, que nós temos um Pai de bondade e misericórdia. Isso nos ajuda muito, não é? Então, essa fé é aquela que valoriza a vida como experiência positiva. Então, está presente em todas as épocas da humanidade, em todas as sociedades, essa busca pelo sentido de existir, pelo encanto, pelo amor, pelo outro, deixando a chama divina brilhar dentro de você. A doutrina espírita afirma que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Nos ajuda muito. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência. É uma escolha. E se penso sempre que sou um espírito imortal, eu procuro valorizar a minha vida atual, aquela coisa do hoje que você colocou, né, na mensagem, e ensinar às crianças os verdadeiros valores de uma vida digna. É passar para frente. Se eu sinto isso, se isso me ajuda, se é uma coisa maravilhosa, eu tenho que passar. Não vou ficar catequizando ninguém, nem querendo converter. Mas eu acho que a gente tem que chegar e comentar, olha, eu penso assim, diante de determinada situação, eu tenho uma religião, a minha religião é essa, e ela diz o seguinte, que é isso. Quantos, né? Quantas pessoas já sentaram na minha frente com os olhos brilhando porque eu falei assim, gente, essa vida não existe a morte, né? Uma pessoa fala assim, eu perdi, você não perdeu. Uma moça que, até o gerente do banco, ela estava assim, tristonha, porque ela disse assim, ela tinha perdido um bebê. Eu falei assim, nunca faria isso, você não perdeu o seu bebê. Eu vou te dizer o que eu penso disso. Esse bebê é seu filho, ele continua. Eu expliquei para ela por que às vezes as criancinhas vão embora antes de nascer. E essa oportunidade que você deu para ele só fez estreitar os laços. O olho dela brilhou. Então, só porque eu passei para ela um conceito, uma coisa que a doutrina passa para a gente, o olho dela brilhou. Ela disse, meu Deus, porque ela achou que nunca mais. Eu disse assim, não, ao contrário, o vínculo com este espírito se tornou maior ainda, você deu uma chance para ele. Porque nem todos os espíritos precisam nascer. Nascer como a gente... Ele pode ter vivido essa experiência só, eu não sei, mas normalmente é assim. Agora, que você estreitou os laços com essa criatura, esses conceitos a gente tem que passar. Porque isso ajuda, às vezes, as pessoas a dar uma respirada, né? Aí, quando eu estava lendo isso e fazendo esse PowerPoint, eu assisti o filme do Náufrago, que eu adoro. Quem assistiu já o filme? Todos conhecem esse filme do Náufrago? Gente, tem tudo assim, né? Um homem que ele morava, acho que em Nova York que ele morava. Ele era funcionário da FedEx, né? Do SEDEX, aquele que manda as coisas em pouco tempo no avião, né? O correio internacional. E ele era um homem que vivia preocupado com os horários, porque ele treinava os funcionários na Rússia, não sei aonde, porque ele trabalhava nesse correio que a gente, né? Olha, em 10 horas chega a sua mercadoria lá não sei aonde, não tem isso? Eu nem sei como é que está agora, mas era assim. Então ele era um meio metódico, ele se despede da noiva e ela, como era véspera de Natal, ela já dá o presente para ele, que é um medalhão com a foto dele, com a foto dela. E ele disse assim, não, eu vou fazer esse trabalho, não sei o que, volto para o Natal. Ela até ficou achando, puxa, quando no Natal? Mas ele vai. E não deu outra. O avião cai em alto mar, né, bem distante dos Estados Unidos, e ele é o único que se salva, ele consegue se agarrar lá num bote, salva-vidas, e esse bote leva ele para o mar. E quando ele chega lá, ele está numa ilha realmente deserta. Ele começa a ter que viver como um homem primitivo, ele teve que aprender isso aqui é o momento que ele consegue fazer fogo, ele luta muito, ele sofre muito para conseguir fazer fogo, porque ele não aguentava mais comer
peixe cru, as coisas assim. E ele passa 4 anos sozinho naquela ilha. Ele procura, ele vai em todos os lugares. Exatamente. E aí, o que acontece com ele? Ele tem um momento que ele tenta se suicidar. E ele não consegue. E aí ele diz depois que naquele momento ele viu que não adiantava. Ele tinha que continuar respirando. Que aquilo ele escutou alguma coisa com aquilo. Eu tenho que continuar respirando. Se eu continuar respirando, como o sol nasce todo dia, a maré todo dia me traz uma coisa. Porque muita coisa que fez ele, inclusive, sobreviver, veio com a maré. Muita coisa que tinha no avião, as caixas. Ele guardou uma caixa. Olha só a esperança lá no fundo da alma dele. Apesar do que ele estava passando, ele pegou uma das caixas, que foram várias, que saíram do avião, as caixas do correio. Ele guardou uma caixa que ele não abriu. As outras ele foi abrindo. Aí ele foi encontrando. E um dia encontrou uma bola. E um dia ele se machuca e ele coloca a mão na bola e acaba fazendo essa figura. E é com ele que ele, com essa bola que ele chama de Wilson, por causa da marca esportiva, ele começa a se interagir, é a companhia dele. Tudo ele fala, tudo ele conta para o Wilson, e ele fica imaginando que o Wilson responde. É a grande companhia dele durante esses 4 anos. E a da noiva, a esperança dele também, ele tinha, no fundo, essa esperança. Né? Porque quando ele não consegue morrer, ele comenta, eu vi que eu tinha que me manter respirando. Porque cada dia o sol nascia e eu ficava esperando o que a maré ia me trazer naquele dia. Olha que frase incrível. Tem que continuar respirando. Amanhã o sol vai nascer, ninguém sabe o que uma maré vai trazer. Olha a fé na vida. Né? Fé no que virá. E ele, um belo dia, depois desses 4 anos, o Tom Hanks, que é brilhante, teve que perder 25 quilos para fazer, porque ele faz o início do filme, que ele era mais gordinho, depois ele teve que perder 25 quilos para fazer a parte final, que são os 4 anos que ele passa, claro, ele fica magro, né? Só come peixe, aquelas coisas. E perguntaram para ele, nossa, mas que sacrifício, né? O senhor teve que fazer para perder esse... Meu filho, se você soubesse o dinheiro que eu recebi... E outro dia eu entrei para pegar algumas imagens, aí eu encontrei na internet um videozinho bem recente dele no futebol, assistindo, acho que é o futebol americano que ele gosta, e ele sentado lá com a família, assistindo e tudo, daqui a pouco vem uma bola para cima dele assim, pum! Mandaram uma bola igualzinha a essa pra cá. Aí ele, Wilson! Foi muito engraçado. Isso acho que a vida inteira. E eu li que essa é uma das cenas do cinema, da história do cinema, mais tristes, que o espectador fica completamente identificado, chora com ele. Porque ele chora muito quando ele perde o Wilson. Porque o que ele faz? Ele tem um momento que ele vai perder o Wilson. E ele chora, ele fica arrasado. E aí o público chora com ele também. Homem, mulher, criança. Então diz que é um dos momentos do cinema mais tocante, né? Então, o que acontece? Ele, um belo dia, vem uma porta, uma divisória de avião, tipo porta de banheiro de avião, são duas, como se fosse uma asa assim. E quando ele vê aquilo, ele, nossa, o que ele pega aquilo? Ele começa a planejar, então, de fazer uma jangada. Aí ele começa a ver, aí ele planeja com o Wilson, ó, eu vou pegar a madeira, vou fazer não sei quantos metros, ele pega aquelas fibras, né, das árvores lá, vou fazer não sei quantos metros, prendo aqui, e essa é a minha chance de sair daqui. E aí ele começa a fazer. E um dia sai, prende o Wilson na jangada e vão. E aí ele vai passando por todas as dificuldades, ele passa a arrebentação, que ele tinha tentado várias vezes, não tinha conseguido, passa a arrebentação, vai por aí,
Quando ele é encontrado, ele já está bem, a jangada já, acho que tem uns 3 só, umas 3 tronquinhos assim, já está no fim, mas aí passa um navio e resgata ele. Depois de 4 anos ele volta para casa. E aí ele vai procurar a noiva dele, porque a grande esperança é o amor, né? Quer dizer, aquela coisa do amor. Ele tinha, no fundo, ele tinha uma esperança de voltar. Só que ela já estava casada e com um filho, aquela pessoa que tivesse morrido. E aí tem uma cena em que ele comenta: estou muito triste, porque eu perdi pela 2ª vez a fulaninha lá, não me lembro o nome dela. Mas eu aprendi uma coisa lá na ilha. Eu tenho que me manter respirando. Amanhã o sol vai nascer. Sabe lá o que a maré vai me trazer? E aí, não vou contar porque aí vocês vão ver o final do filme, quem não viu, que é muito interessante. Então esse filme realmente também é um up, né? Fala muito sobre isso, essa coisa que o ser humano tem de força, né? No fundo, ele passou por tudo isso, mas a esperança lá dentro, aquela coisa da fé lá do fundo, ele não perdeu, né? Então, essa fé no ser humano, fé na vida, a fé no homem, em si próprio, a fé no que virá, ela precisa se concretizar dentro de nós em ações positivas. Né? Não adianta a gente ter todo esse tesouro e ficar enclausurado. Essa fé, ela é para que a gente possa agir. Então eu peguei aqui algumas ações ou algumas atividades, algumas coisas importantes que são as ações da nossa fé viva no nosso coração. Primeiro é a resiliência. O que é a resiliência? Agora vou me lembrar do outro artista, acho que é o Zequete, que falou: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É o Zequete? É o Zequete? Não, ele é muito antigo. Pode até que o Zeca Pagodinho tenha cantado, mas eu acho que é Zequete, não é? Veio isso na minha cabeça, mas eu não sei, tenho certeza. A resiliência é essa capacidade da gente cair e levantar. Né? Espantar e seguir em frente. Né? Isso é a fé viva. É a fé puxa cair. Sacudir o pó. Sacudir o pó. Vamos embora. Outra coisa fundamental é isso por isso que eu gostei muito de pegar esse exemplo do náufrago. É o planejamento, disciplina e determinação. Isso eu não inventei, isso tudo está nesse livro aqui. Pensem em vocês que eu tenho essa capacidade maravilhosa. O livro me ajudou muito. Que são as ações da nossa fé viva. O planejamento e disciplina. O que é o planejamento? Eu preciso ter um sentido existencial. O planejamento da nossa vida, planejar, é uma ação muito importante. O que é planejamento? É a certeza, é a esperança, é a fé. Pô, se eu vou fazer um negócio, vai dar certo. Eu vou planejar aquilo que vai acontecer. E o que é a disciplina? É a nossa coragem, a nossa força, que a gente vai todo dia estar ali segurando o meu planejamento. E a determinação. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Isso é a nossa fé viva. Né? O reconhecimento dos meus erros, meus acertos e minha potencialidade. É a fé no homem, é a fé em si próprio. Né? Não é que você vai passar uma esponja nos seus erros. Você vai olhar seus erros e vai seguir em frente, né? Vendo também as coisas. Puxa, eu sou filho de Deus, eu tenho... Quais são as minhas potencialidades? O que eu tenho de bom? O que eu devo utilizar? Né? Isso me tira daquela coisa da baixa estima, né? E me mostra que vou procurar aquilo que eu tenho de bom dentro de mim, porque alguma coisa eu tenho de bom, eu vou em frente. Né? Ah, não, quero voltar ainda mais uma coisinha aqui, ó. Ser amigo de mim mesmo, né? É a indulgência com... Né, a gente precisa ser indulgente, né? O Evangelho também não fala isso para nós,
Vamos ser um pouco conosco, vamos ser amigos de nós mesmos. Vamos também nos ajudar. Né? A indulgência, ela precisa ser só com o outro, é comigo também. Eu tenho que ver os meus erros, analisar e me amar. Me amar. Exercitar minhas competências e habilidades. Procurar saber o que eu tenho de bom, o que eu posso fazer. Gente, por mais que eu não tenha, como dizer assim, não tenha capacitação, a gente tem sempre alguma coisa para fazer. Então você vai se analisar, vai dizer assim, puxa, o que eu posso fazer de bom? A gente vê por aí tanto empreendedorismo, pessoas que começaram do nada, não sei fazer nada, foi fazer brigadeiro e vai se dando bem. Porque a pessoa tem fé em si própria, isso é fundamental. Né? Vou fazer alguma coisa de braço, o trabalho é fundamental. Exercer a paciência é a espera. Aí eu estava me lembrando, ontem nós nos lembramos pelo Paulo que lembrou, do conselho de Abigail para Paulo, no livro Paulo e Estevão. O que foi que ela falou para Paulo? Num momento de grande tribulação. Ela deu para ele um norte na vida. O que foi? Ama, né? Ama, Perdoa. Trabalha, Perdoa e espera. Espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Essa espera é a paciência. Porque às vezes a gente vive com pessoas, com os filhos, com que a gente não tem paciência. Porque a gente acha que nós temos um ritmo, nós temos que ter a fé no outro. Um dia ele vai chegar lá também. É a espera, né? É a paciência. Exercer a flexibilidade. Gente, que é coisa pior do que aquela pessoa rígida. Não é? Eu tenho que aprender a olhar as coisas, às vezes, com outros olhos. Eu tenho uma ideia, eu tenho um conceito daquilo, tudo bem. Vem um outro do meu lado e diz assim, não, mas eu tenho que estar com o meu coração preparado para olhar também. Porque a pior coisa é a rigidez. No Evangelho também está escrito isso. A rigidez de coisa, ela afasta as pessoas. No entanto, essa indulgência, essa flexibilidade, aproxima, ergue o outro. Então nós temos que ter, principalmente quem é mãe, quem é pai, né? Os nossos filhos, como eles são de uma outra geração e a coisa está indo muito assim, nós temos que estar com os olhos muito abertos para poder escutar o que eles têm a dizer, porque eles de repente estão vendo um outro mundo que a gente não quer ver. Então é claro que a gente tem certas posições, mas respeitando a posição do outro, tentar ver o que ele está vendo assim, né? Essa flexibilidade é fundamental para a gente continuar a nossa vida. Exercer o bom humor, ver a vida com leveza, né? Rir de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente, não é? Buscar um sentido existencial, né? Às vezes eu não tenho, meu sentido é cuidar da minha família. O que eu quero? Eu quero cuidar da minha família, ali da minha mãe ou do meu pai. Esse é o meu sentido existencial. Mas isso é que te preenche. Preenche, você tem um objetivo, você está ali fazendo aquilo que você acha que deve fazer, que é melhor. E buscar o altruísmo, porque é estar pronto para ajudar os outros. E aqui nesse livro tem uma coisa muito bonita, que quando você está pronto para o outro, as coisas sempre aparecem. Você cria uma conexão com a espiritualidade superior maravilhosa, que na hora que você está com dificuldade, eles vêm te ajudar. Não é uma coisa interesseira, né, que a gente está falando, mas não é lindo isso? Quando você ajuda os outros, você cria conexões com os espíritos ligados àquelas pessoas. E um dia que você precisa, você tem ali um rol que vai também te ajudar. Né? Aí depois disso tudo, a gente não pode abrir mão de uma coisa. Vestir o capacete da esperança. Quem já ouviu falar no capacete da esperança?
É uma página incrível do Emmanuel que diz o seguinte: a gente escutou isso tudo, a gente faz um exercício e tal, né, de reflexão, e aumenta a nossa fé, a nossa esperança na vida. Vou respirar, vou seguir. Mas o Emmanuel diz: vamos colocar o capacete da esperança. O capacete é a defesa da cabeça. Por quê? Porque é na cabeça que, vamos dizer assim, entre aspas, o pensamento. Então, a gente tem que colocar esse capacete que Emmanuel nos fala contra os nossos próprios sentimentos negativos, contra o assédio do desânimo, porque raios anestesiantes são desfechados sobre o nosso ânimo. 5 minutos. Então a gente chegou a esse ponto, refletiu, mas se a gente bobear, daqui a pouco está desanimando de novo. Então o capacete da esperança, ele diz assim: esse capacete, ele não é uma touca protetora, ele não é um chapéu de passeio, né? Ele é uma indumentária de luta. Então, nós, como cristãos, como ele diz assim, um combatente de Jesus, nós temos que estar com o nosso capacete ali à mão, defensivo. O capacete é um instrumento, né, um equipamento defensivo. E aí ele diz assim: resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema no bem. Então, é aquela coisa que Jesus fala: orai e vigiar, principalmente os nossos pensamentos. Porque qualquer coisinha, pá, vem os raios anestesiantes para desanimar, para isso, para aquilo, que a gente vive numa psicosfera complicada, né? Então, eu peguei essa frase do Leon Denis, que diz assim: ergue, pois, o teu olhar e abraça as vastas perspectivas de teu futuro infinito. Recolhe desse espetáculo a energia necessária para afrontar os vendavais e as tormentas mundanas. Caminha, valente lutador, transpõe as escarpas que conduzem às sumidades designadas sob os nomes de virtude, dever e sacrifício. E aí, aquela frase também de Gonzaguinha: vamos lá fazer o que será, porque somos nós que construímos a nossa vida. Lema levanta essa sacode a poeira de Paulo Vanzolini. Ah, Paulo Vanzolini. Tá. Mas quem cantava? Muita gente canta. Muita gente canta essa música também, que é importantíssimo, né, gente? Então é isso, vamos lá fazer o que será, somos nós. Eu tenho uma palestra sobre suicídio e loucura mês que vem, e esse livro me interessa muito. Ah, tá. Onde que a gente pode adquirir? Olha, eu comprei ele lá no CERJ, que é lá no Rio, que é o Conselho Federativa do Estado, né? Agora, depois você dá uma olhada aqui, porque você pode ligar para a editora, eles te mandarem alguma coisa, você pode copiar alguma coisa, alguma informação aqui. Fé na Vida, Fé no Homem, Fé que no Feliz, se basearam na música do Gonzaga para estruturar o livro. Muito legal, né? Eu falei assim, gente, mas esse livro é tudo aquilo que eu estava lendo. Então, gente, muito obrigada aí pela atenção. Não sei onde eu li, mas no desencarne da Sheila, logo que ela abriu os olhos da espiritualidade, o Bezerra estava do lado dela, falou: levanta, filha, e limpa a poeira. O trabalho é grande. Pois é, é a resiliência, é a fé viva. É a fé viva que às vezes a gente cai, mas a gente tem que levantar, seguir em frente, não é isso? Sim.